Se você ainda só depende de indicação para vender aí na sua construtora ou na sua empresa de construção, esse vídeo aqui é exatamente para você. Imagina um cenário, você num mês está vendendo muito, no outro mês não está vendendo quase nada e fica nessa angústia, fica saindo toda hora do ponto que está fazendo, seja, pô, vendeu, atendeu o cliente, depois no próximo mês não sabe o que vai acontecer, ou tá com um bom relacionamento aí com algum arquiteto, com algum bom cliente que está te indicando, mas do nada ele sumiu e você só se viu no cenário de não ter mais vendas, não ter mais projetos e, consequentemente, não ter mais dinheiro para sustentar sua própria empresa. Aqui eu vou te apresentar 5 passos, né, que você tem que concluir aqui e seguir para, consequentemente, ter previsibilidade de vendas aí na sua construtora. Esses passos, né, eu considero ele mais pilares do que passos simplesmente por dizer, porque cada tema aqui, né, igual eu estou apresentando para vocês, é de extrema importância para não só você vender, mas principalmente vender obras saudáveis, obras que fazem sentido aí para sua construtora. Então, bora aqui para o vídeo, pessoal. O primeiro pilar a gente tem aqui que é o posicionamento. Então, eu vou descer um pouco aqui para falar dele. A gente vem aqui para falar dele. E qual que é a questão? Se você tenta vender para todo mundo, no final você não vende para ninguém, ou quando vende, você está entrando na guerra dos preços. E se você não tem um tipo ideal de cliente, você não consegue se tornar ali um expert, né? Não consegue ser referência, porque para todo cliente, se você for falar, você tem que entender ali realmente a necessidade dele, tem que ter prova social. Porém, quando você especifica, né, o que a gente chama de ICP, que é perfil de cliente ideal, a gente consegue, a partir, né, do mapeamento de quem são os clientes, quais são as dores dele, qual o tipo, né, de solução que eles precisam, nós conseguimos trazer ali desde uma oferta melhor, um melhor serviço e, consequentemente, a gente sabe aonde procurar esse cliente e sabe onde investir, né, para ter bons resultados de venda. Depois disso, a gente tem que identificar qual que é o problema, né, que a gente vai resolver. Então, fazer essa identificação de problema é de suma importância, porque você tendo bem mapeado qual é o problema, você consegue implicar nisso, né, gerar real valor ali para o seu cliente, mostrar a solução, mostrar que você sabe exatamente o problema que ele tem e sabe como resolver aquilo e, consequentemente, né, você consegue vir apresentando de uma maneira melhor. Depois, a gente faz, né, o que a gente chama de PUV, que é Proposta Única de Valor. Então, dentre a concorrência, dentre o mercado, o que diferencia a sua proposta? No caso da construção civil, vou trazer aqui um exemplo, né? Por exemplo, se eu sou um construtor ali que só trabalho com investidores imobiliários e eu sei da dor dele, né, do problema dele, que é, se essa unidade estiver parada, ele não vai estar rentabilizando. Então, na minha proposta única de valor, eu sei que as dores dele é prazo, custos, né, que ele vai ter ali daquela unidade parada, é falta de fornecedores especialistas para a finalidade do imóvel dele, que aqui muitas das vezes é no Airbnb, né? Então, com isso, eu entendendo todos os problemas que ele tem, eu consigo criar uma proposta única de valor e me diferenciar do mercado. Depois, né, disso, eu tenho que, primeiro, entender como que eu vou precificar meus serviços, entender como que eu vou apresentar e, consequentemente, ter uma boa apresentação dessa proposta única de valor. Eu falo aqui desde a parte de criativos, a parte de processos comerciais, porque se for um ticket muito alto, não adianta nada você só mandar ali o Excel pelo WhatsApp e achar que você vai ter um fechamento. Ou muitas das vezes, se você faz isso, você entra na guerra de preço mesmo assim, porque você não conseguiu agregar valor. Depois disso, né, pessoal, você entendendo, né, para quem você vai vender, quais são os problemas desse público, qual que é a sua proposta única de valor e como você vai apresentar isso, a gente vai para o segundo tópico aqui, que são os canais de vendas, né? Então, também é de suma importância que aí entra o ponto de não depender apenas de indicação. E aí, qualquer questão, a gente tem os canais digitais, né? Que se você está nesse vídeo, muitas das vezes você está procurando, né, investir em marketing, investir, seja no Instagram, criar um site, e a gente tem os canais offline, tá? Que aí a indicação vai entrar muitas das vezes aqui, tem algumas maneiras
de fazer um member get member ali de maneira digital, mas muitas das vezes a indicação está no modo offline. E aí dentro das indicações, né, a gente tem os indicadores parceiros, que aí vai ser corretores, arquitetos, síndicos, donos de lajes corporativas, e a gente tem o cliente, né? Quando você entregou uma boa solução e ele ficou muito satisfeito e, consequentemente, está te indicando. E aí, qual que é o ponto? Muitas construtoras, se eu não falar a maioria, estão nesse momento de só depender desses indicadores. Só que aqui nos digitais a gente tem inúmeros canais, seja o Google, né? Que aí você pode trabalhar tanto de maneira orgânica, mas tanto de maneira paga. Tem o Meta Ads, que engloba tanto o Instagram como o Facebook. Tem o LinkedIn. Pessoal, eu vou aqui para baixo, fiz uma bagunça aqui, mas só continuando aqui, canais. Então, tem o Meta, né, que engloba esses dois. Tem o Google. Tem aqui a parte do LinkedIn, se você estiver vendendo obras corporativas, né? Tem até casos, né, de alguns arquitetos que usam o Pinterest Ads, mas enfim, qual que é a questão? A partir do momento que você tem um bom mapeamento de quem é a sua persona, você consegue entender qual canal ela mais utiliza. E a partir disso, né, eu tenho vídeos específicos ou posso fazer novos vídeos, né? Você começa a entender, pô, se meu cliente está no Meta, como que eu faço um bom trabalho aqui de campanha para ter de fato um retorno sobre o meu investimento? Pô, se ele estiver no Google, como que eu faço aqui um processo, né, para eu conseguir realmente ter resultado? Mas a partir do momento que você entende que é seu cliente, entende onde ele está e começa a fazer as primeiras campanhas, né, a gente entra nesse terceiro ponto, que é os primeiros clientes, né, chegando ali, seja no seu WhatsApp, seja você mandando, né, ali via e-mail ou no LinkedIn, no Instagram, mas começa a vir os primeiros clientes. E aí, pessoal, qual que é o ponto dos primeiros clientes, né, que a gente tem que entender? Primeira questão, a validação, se tudo que eu fiz ali atrás está chegando clientes corretos, né, não está só entrando na casa ali fornecedores, muita gente curiosa, muita gente fora, né, do seu perfil de obra. A gente tem que entender se nossa oferta, né, que a gente fez ali faz sentido e está realmente, né, conversando com o nosso público. A gente depois tem que, a partir, né, que a gente definiu um tipo de dor que a gente tem, trabalhar os nossos cases, né? Então, pô, fulano, fiz aqui, pô, cliente, vejo que você está com uma unidade aí no contrapiso. Olha esse cliente que a gente pegou no mesmo momento que você e olha quanto que ele já está rentabilizando em menos de 45 dias. Então, fazer todo esse trabalho, né? Ver se é uma oportunidade ideal, ver se sua oferta está coerente, vir trabalhando, né, esse cliente ali, mostrando os cases e vir validando a questão do fechamento, né? Ver se tudo que você está trabalhando ali no momento inicial está fazendo sentido. E por que você tem que ter toda essa validação, tem que vir validando? Porque, lembra, tudo, né, é hipótese. Então, se você fez aqui um trabalho de pós-posicionamento, depois fez um trabalho de hipótese na estruturação de canal, se você só tenta ir para os próximos passos, você meio que está dando um tiro ali no escuro, porque você não testou, você não entendeu se esse trabalho que você fez aqui em cima, realmente você está indo para a direção certa, se realmente o posicionamento que você escolheu, o mercado que você quer atender, o tipo de cliente que você atender, realmente tem aquela demanda, né? Realmente vai te trazer dinheiro. Depois disso, os canais que você escolher, a mesma coisa. O cliente tá por lá, você está tendo um bom custo, né, por cliente, porque senão você só está indo sem considerar, né, as aprovações. Então, depois de tudo isso tá validado, a gente entra na parte dos processos comerciais. Porque não adianta nada você estar no cenário de ter ali 100, 200 potenciais clientes no mês e não tiver nenhum fechamento. E aqui entra a importância, né, dos processos comerciais. Que aí, de primeira importância, pessoal, na parte digital, você tem que ter atento à questão do atendimento. Então, pô,
Se o cara chegou ali, você demorou um dia para responder, 2 dias para responder, tem estudos que falam que se você faz isso, você diminui até 8 vezes a chance, né, de converter. Então, de prontidão, atendimento rápido. Outra questão, muitas das pessoas fazem deixa eu apagar aqui, uma comunicação que a gente chama de comunicação assíncrona. Então, por exemplo, o cliente chegou, você, em vez de montar uma boa apresentação, né, uma boa mensagem de boas-vindas, você manda: oi, fulano, o que que você está precisando? Olá, o que que você precisa? Ou quem é? Então, se você não tem uma boa apresentação, uma boas-vindas ali, apresentando o que sua solução faz, apresentando o que não faz, para quem faz, e já tendo ali um próximo passo, né? Seja pegando uma planta, seja pedindo um projeto, seja entendendo, né, em que momento esse cliente está, todo esse esforço que você fez aqui atrás, né, para posicionar, gerar os primeiros clientes, você está jogando ali no ralo. Então, é de suma importância você ter um bom atendimento e um atendimento rápido. Isso é uma coisa básica, tá, pessoal? Que agora a gente vai entrar, de fato, nos processos. Então, qual que é a questão, pessoal? Vocês têm que entender que toda venda, ela acontece por etapas, né? Então, eu vou trazer um exemplo aqui clássico. A pessoa chega, né, no estágio de lead, né, que é um potencial cliente. Meu time ali comercial, seja pré-vendedor, seja você empresário que está fazendo tudo ali, né, está atendendo também. Antes de fazer qualquer coisa, né, você tem que qualificar essa pessoa. Então, você vai qualificar ela e entender se ela é uma oportunidade ou se é apenas um curioso. Então, passei da etapa de lead para oportunidade. Lembrando, um atendimento rápido e uma boa apresentação. E nessa apresentação, já pegando alguns gatilhos, né, para verificar e entender os critérios que você tem que perguntar para essa pessoa ser realmente qualificada para o seu tipo de serviço. Depois disso, a gente tem alguns cenários. Se você precisar de fazer um projeto, né, ali para fazer uma obra, você vai para a etapa de projeto. Ou não, você já vai direto para a etapa de orçamentação, porque você é um prestador de serviço. Ou antes de etapa de projeto, você tem que orçar, passar um valor, porque você só faz ali o fechamento a partir de um projeto pronto, né? Então, tem várias etapas, mas é basicamente esse cenário. Depois disso, lembre-se, como são tickets altos, né? A gente está falando da construção civil. Se a gente simplesmente mandar uma apresentação ali de X mil reais ali para o WhatsApp e não ter uma etapa aqui de apresentação, né, da proposta, você não consegue agregar valor, você não consegue entender realmente quais são as dores dele, não consegue passar uma postura ali consultiva e, consequentemente, a sua taxa de conversão, né, até aqui, e não é aqui direto à venda, né, que aí eu vou falar aqui uma próxima etapa, mas vamos imaginar que aqui iria direto para a venda. Você vai estar com uma taxa de apresentação de proposta para venda muito baixa. Mas ainda considerando que é o cenário da construção civil, o nosso ciclo de venda é muito alto, tem aqui toda a parte de follow-up. Então, não acho que numa apresentação, seja ela presencial, virtual, você vai fechar. Claro, pode acontecer, mas em grande maioria dos casos você tem que ter um follow-up, tem que ter ali um alinhamento de próximos passos. Aqui na apresentação, se você faz a melhor apresentação possível, mas não tem um bom alinhamento de próximos passos, sua taxa de conversão também cai extremamente. Porque venda é você setar compromissos desde essa etapa de lead, depois indo para a etapa de oportunidade, depois apresentando aqui, fazendo todo o desenvolvimento, né, mas sempre setando com o cliente mini compromissos até ele chegar aqui nesse afunilamento, seja da venda, seja do perdido. Então, lembre-se, o processo comercial é essa jornada, né? E aqui inclui várias coisas, desde como você apresenta, quais são as copies que a gente chama, né? Que são as mensagens ali para cada etapa, qual é a estrutura da apresentação, como você vai fazer esse follow-up, quais são as técnicas aqui, né, de fechamento, né? É desconto progressivo, não, um gatilho padrão, né? Escassez ali, pô, fulano, a gente só pode fechar até 5 obras no mês, depois disso. Claro, você pode chegar num patamar que isso não é nem gatilho, né? Isso é realmente a realidade. Porém, tem inúmeras formas, né?
que você vai colocando aqui dentro das suas etapas, que aí é realmente essa ideia de processo, né? Você entrar num flow de trabalho que para cada cliente você não tem que pensar muito. Claro, você tem que pensar nessas etapas aqui, na parte da apresentação, nessa parte aqui de follow-up, na parte aqui de fechamento, né? Porque vai me dizer que você nunca vendeu uma obra, chegou na hora do vamos ver, o cliente não chegou, o cliente não fez ali toda a tratativa de contrato e, consequentemente, você só se frustrou. E aí, pessoal, depois que vocês têm em mente essa questão de processo comercial, a gente entra aqui nos pontos mais importantes, que é a criação do funil de vendas. E por que é de suma importância? Para você ter aqui, né, eu vou colocar aqui funil de vendas. Essa questão importante é a previsibilidade, né, pessoal? Então, qual que é a questão? Você saber exatamente ela acabou aqui, mas você saber exatamente o quanto você vai investir, né? Para quanto você vai ter de retorno. Que é isso que faz a empresa crescer saudável, que a partir disso você consegue contratar de maneira eficaz, você consegue se programar, consegue estruturar, né, e consequentemente não crescer maior que pode e quebrar. Mas aí qual que é o ponto, pessoal? Para a gente fazer esse funil de vendas, né, aqui entender quantos leads a gente tem que mandar, depois quantos leads vão virar oportunidades, depois quantos leads vão virar proposta, depois quantos leads vão ter a apresentação de proposta, para consequentemente quantas vendas você vai ter. Você vai primeiro lá na parte do marketing saber seus custos aqui, né, de aquisição, aqui saber suas taxas, né, de conversão, aqui, saber, consequentemente, a taxa de oportunidade para proposta, de proposta para apresentação. Hoje, a gente tem uma fórmula, né, que a gente consegue ver esse faturamento, que é basicamente essa fórmula aqui, que a gente tem número de leads versus a taxa de conversão para oportunidade versus a questão da taxa de conversão de oportunidades para taxa de fechamento. E aqui, o seu ticket médio, né? Claro, tem outras, mas eu vou trazer aqui num exemplo linear, que você pode colocar também o período, né, do seu ciclo de venda, mas que eu vou considerar um padrão de 30 dias. Mas qual que é a questão? Para eu saber meu faturamento aqui recorrente, eu tenho que saber o número de leads, né, que eu vou mandar. Depois desse número de leads, quantos leads viram oportunidades? Então, 50. De oportunidade para aqui a taxa de fechamento. Quanto por cento? 10%. Então eu tenho 5 leads. Desses 5 leads, eu faço vezes meu ticket médio. Então, por exemplo, se meu ticket médio é 50 mil reais, eu tenho um faturamento, né, previsível, se eu setar todas essas etapas, de 250 mil reais. Então, para eu chegar no fundo do funil, eu tenho que vir preenchendo aqui topo, né? E claro, tenho que saber minhas taxas, eu tenho que saber, né, o que eu tenho que fazer para melhorar minhas conversões, o que eu tenho que saber para trazer leads mais qualificados, né, para ter mais oportunidades por lead. Eu tenho que saber meus diferenciais aqui na hora de vender, né, para agregar valor, consequentemente ter um maior aproveitamento. Mas em resumo, pessoal, esses são os 5 pilares, tá, que diferencia construtoras tradicionais que só vendem por indicação de construtoras que crescem de maneira saudável. Então, como eu falei, o posicionamento, os canais de demanda, os primeiros clientes, né, para testar isso, os processos comerciais e o funil de vendas. E, consequentemente, a gente tem todo esse passo a passo até chegar na previsibilidade, tá, pessoal? Que é de suma importância. E com isso, você não fica ali um mês sem saber, fica ansioso, fica ali meio que paralisado sem saber o que fazer, porque você tem uma maneira previsível, né, de crescimento, você sabe ali o que você tem que realmente fazer, o que você tem que garantir para o seu faturamento, né, ser aquilo que você planejou.
Então é isso, pessoal. Se inscreva aqui no canal, comente aqui quais dúvidas você tem aí, seja de marketing, vendas para sua construtora, e até a próxima.